Boa noite a todos. Gostaríamos de meditar essa noite aqui no Salmo 33, 10, versículo 11 também. É a leitura que nós vamos iniciar a nossa meditação de hoje, que fala acerca da soberania de Deus. Diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Esse texto, de uma forma muito clara, mostra a soberania de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, ao ponto de os reis, as nações, intentarem fazer alguma coisa, porém, esses planos são frustrados. A gente pode ver isso muito claramente acerca da história da humanidade, onde reinos ascendem ao poder, né? A sua soberania reina por um tempo, e depois esse reino acaba caindo, né? Entrando em declínio, e outro reino toma o seu lugar. A gente vê isso com o Império Assírio, substituído pelo Império Babilônico, e depois o Medo-Persa, e depois o Império Grego, depois o Império Romano. Então nações se levantam e nações caem. Se dependesse das nações, elas continuariam sempre no poder. Aquela que ascendeu ao poder em um determinado momento, ela não iria mais sair dali, ficaria ali constantemente. Só que esses não são os planos do Senhor, e o Senhor frustra o plano dessas nações. Então, esse versículo inicia mostrando acerca da soberania do nosso Deus, o controle dele sobre todas as coisas, tanto em grande proporção como acerca das nações, como também em mínimos detalhes. A gente vai ver um pouco disso essa noite. E eu gostaria que antes a gente pensasse um pouco acerca daquelas coisas que são menores, a título de introdução. Muitas pessoas, durante os seus discursos, elas vão falar que determinadas coisas aconteceram a elas por acaso, ou então foi um momento de sorte. Não, eu tive sorte, aconteceu isso e eu tive sorte. E a Bíblia deixa claro que, para nós, acaso e sorte são coisas que simplesmente não existem. Embora as pessoas digam que isso acontece, que elas não buscaram aquilo, que aconteceu por acaso, não existe isso. Deus está no controle de todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não permita que isso aconteça. Uma ave do céu não cai sem que Deus não permita. Então a gente poderia pensar, quem define, se a gente pensar que é um ponto importante para a gente considerar aqui. Bem, eu estou dizendo que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Quando eu digo isso e eu olho para situações como a que nós estamos vivendo, de uma pandemia, onde centenas de milhares de pessoas estão morrendo, onde a gente vê situações como terremotos, furacões, tsunamis que ceifam aí centenas de milhares de vidas, nós poderíamos pensar, será que isso tem alguma coisa a ver com Deus? Será que Deus está também no controle dessas coisas? E uma coisa a gente precisa entender: se Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, até de uma ave que cai do céu, que morre e cai do céu, Ele também está no controle de todas as vidas humanas. E todas elas só deixam esse plano, essa vida, só morrem com a permissão de Deus, né? Então você poderia pensar assim, mas será que Deus tem a ver com isso? Todas essas mortes, o que Deus tem a ver com todas essas mortes? Geralmente nós não costumamos, e as pessoas não gostam ou têm dificuldade de entender que Deus está no controle de todas as coisas, das que são boas e das que são ruins também. Deus também está no controle dos terremotos, dos maremotos, dos furacões, das tsunamis. Nada foge ao controle de Deus. Muitas pessoas gostam de pensar que isso são forças da natureza, né? A natureza, ela é impessoal, ela é moralmente cega, e isso faria com que ela ceifasse vidas e isso não tivesse nenhum problema. Mas quando eu digo isso, eu digo que Deus não está no controle de todas as coisas. Quando eu digo que algo aconteceu na minha vida por acaso, eu também estou dizendo que Deus não está no controle disso. Ou então que Ele se afastou por um momento.
ou então dado catástrofes naturais ou acidentes como de aviões que morrem dezenas de pessoas, que Deus ele se ausentou por um momento, ou então que ele não tem poder para evitar aquilo, né? E se nós falamos acerca de um Deus soberano, esse Deus ele está no controle de todas as coisas, não apenas de algumas coisas. Algumas pessoas também atribuem certas catástrofes ao diabo, né? É certo que se nós formos para o livro de Jó, é o diabo quem digamos, ele desencadeia todos aqueles eventos que acabam com os rebanhos de Jó, que matam os filhos de Jó, mas a gente tem que entender que ali Deus está no controle também de todas as ações do próprio diabo. Então Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a sua permissão. Nós precisamos entender isso quando nós falamos acerca de um Deus que é soberano. E é importante que a gente entenda isso, senão a gente não vai conseguir entender aquilo que a gente vai estar colocando aqui. Que nós temos um Deus que ele tem não apenas controle, ele tem controle absoluto de todas as coisas. Eu acho que na primeira mensagem eu falei uma coisa, não sei se vocês recordam, mas eu disse naquela oportunidade que para que nós venhamos a confiar em Deus, né, em meio a situações difíceis, em meio a adversidades, seria necessário crer na sua soberania, no seu amor e na sua sabedoria. Na sua soberania, que ele está no controle de todas as coisas, no seu amor, que ele verdadeiramente nos ama e tudo que está acontecendo ali vai ser para o nosso bem, e que ele é mais sábio do que nós, ele tem o plano completo, já todo traçado e devidamente especificado como as coisas vão acontecer, e nós não sabemos todos os detalhes, né? Então, para crermos em um Deus soberano, era necessário crermos na sua soberania, no seu amor e na sua sabedoria. Senão, a gente não vai, ou a gente terá dificuldades em acreditar ou crer verdadeiramente em um Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns versículos que deixam isso bem claro para nós. O primeiro deles é Provérbios 16:9, que diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha como é interessante. Nós fazemos os nossos planos, mas quem dirige os nossos passos é Deus. Ou seja, não necessariamente aquilo que eu tracei vai acontecer exatamente como eu quero. Lógico que em algumas oportunidades eu traço os meus planos, e os meus planos são levados a cabo, mas eles são levados a cabo, eles conseguem ser cumpridos até em mínimos detalhes, mas porque Deus permitiu, porque é Ele em primeira instância quem dirige os meus passos, não sou eu que dirijo os meus passos, né? Eu traço planos e Deus determina exatamente como eles acontecerão. Provérbios 19:21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. É basicamente a mesma coisa. Ele está falando aqui basicamente a mesma coisa. O coração do homem traça os seus planos, né, tem os seus propósitos, porém, ele vai dizer que os desígnios do Senhor é quem permanece, ou seja, a vontade de Deus é quem será feita. Provérbios 21:30 diz assim: não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. A ideia aqui é que ninguém pode frustrar os planos de Deus, por mais sábio, por mais inteligente, né, que a pessoa seja. Ela pode arquitetar, ela pode querer prejudicar. A gente vê isso claramente em várias ocasiões, no Egito, quando Faraó manda que os meninos, né, que estavam nascendo fossem mortos, jogados no Nilo, mortos pelos soldados, e muitos morreram ali, mas Moisés foi salvo. A mesma coisa acontece ali nos tempos de Cristo, né? Herodes manda matar as crianças, né, os meninos também, e Cristo ali também é salvo. Então nada acontece
fora do plano de Deus, ou o plano de Deus não pode ser modificado, mesmo que as pessoas tenham sabedoria, tenham inteligência, tenham poder, mas os planos de Deus se cumprirão, até porque a vontade do homem será sempre limitada e estará sempre sujeita aos planos de Deus. Em Eclesiastes 7,13 diz assim: atenta para as obras de Deus, para quem poderá endireitar o que, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? A ideia é que o que Deus fez não tem como ser mudado. Se ele torceu uma coisa, essa coisa não tem como ser endireitada. Se ele endireitou uma coisa, ela não tem como ser torcida, né? Os planos de Deus, eles não podem ser mudados. Lamentações 3,37 diz: quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Ou seja, as pessoas só conseguem fazer aquilo que Deus permite que elas façam. Tiago 4,15 ele vai dizer assim: em vez disso, dever dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas como também faremos isso ou aquilo, se o Senhor quiser, né? É a ideia de que nós não estamos no controle de todas as coisas. Podemos traçar nossos planos, mas esses planos sempre têm que estar sujeitos à vontade de Deus, né? Outro texto aqui também para a gente entender ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Apocalipse 3:7. Então, o que Deus fecha, ninguém abre. O que Deus abre, ninguém fecha. Isso faz parte dos planos eternos dele e, digamos, não pode ser mudado ou alterado por homens. Um ponto interessante aqui para nós pensarmos acerca dessa soberania de Deus, né? Deus está no controle, que ele está no controle, mas em seu controle ele nos permite experimentar a dor. A dor, ela é bem, digamos assim, real. Muitas pessoas acham que por Deus estar no controle, os seus filhos, eles são isentos de coisas ruins, e isso não é uma verdade, e nós não encontramos respaldo ou amparo para isso nas Escrituras, né? Pelo contrário, Paulo diz, Tiago vai dizer que nós não podemos estranhar o fogo da provação, né? Que provação é algo que produz um fruto, digamos, positivo para o crente, para o Filho de Deus. Então, nós não estamos isentos à dor, né? Situações como essa que nós estamos vivendo, crentes estão morrendo, né? Tem amigos meus, conhecidos que são pastores, que ficaram doentes, estão sofrendo dores. Tem alguns também que faleceram em vista também dessa pandemia. Então, a gente poderia pensar, será que Deus não nos ama ou não está no controle? Nenhuma coisa nem outra. Ele nos ama e ele está no controle. E o que nós precisamos entender é que nós não estamos imunes à dor, né? O fato de sermos filhos de Deus não impede que sejamos machucados, que sejamos perseguidos e muitas vezes que sejamos até mortos, né? Essa é uma verdade que muitas vezes nós queremos ou não queremos vivenciar. Não gostamos de dor, isso é lógico, ninguém quer sofrer dores, porém isso é algo comum e isso não quer dizer que Deus não está no controle das coisas, né? As ações perversas que muitas vezes são feitas por pessoas, às vezes no seu trabalho, às vezes um vizinho, às vezes, sei lá, qualquer pessoa em circunstâncias, às vezes no trânsito, situações de perseguição, em vários aspectos. Isso não quer dizer que Deus não esteja no controle das coisas, ou que nós não vamos passar por isso, porque Deus é o nosso Deus. A gente pode ver isso de uma forma muito clara, pelo menos o que uma história que eu gosto muito é de José. Vamos pensar um pouco e meditar um pouco na história de José, com relação a essa questão de os planos de Deus faz com que eu sofra.
E mesmo assim, Deus está no controle de todas as coisas. Eu acho que a história de José, ela ilustra isso para a gente de uma forma muito interessante. Então vamos lá. José, primeiramente, ele tem sonhos. Ele conta esses sonhos para os seus irmãos. E esses sonhos despertam a ira dos seus irmãos e a inveja deles, né? E isso faz com que em uma circunstância, em uma outra circunstância, onde eles estão sós, ele seja jogado dentro de um poço. E a intenção dos irmãos é matá-lo e acabar ali com aquela situação que eles achavam desconfortantes para ele. E a solução mais prática, mais fácil, era se livrar de José. Só que a gente sabe que Deus tinha um plano na vida de José e para o povo de Israel. E aí José não é morto, mas ele é vendido como escravo. Então nós temos aí uma segunda circunstância difícil na vida de José. Primeiro, ser lançado no poço. Seus irmãos quererem a sua morte. Agora ele é vendido como escravo. E a gente não pensa na situação de alguém querer ser vendido como escravo, né? Nós não vivenciamos isso, né? Não é algo que faz parte da nossa época, então a gente vai ter muita dificuldade talvez de entender de uma forma completa um sentimento como esse. Mas ele foi vendido como escravo. Não somente isso, José é acusado de estupro, de tentativa de estupro, pela mulher de Potifar. E por conta disso, a sentença ali deveria ser a morte, mas Deus tem um plano na vida de José e para o seu povo. E isso implicaria em que José não poderia morrer, já que ele traçou todo um plano para a vida daquele homem. Então, mas ele é jogado na prisão e lá é esquecido. Mesmo depois de interpretar o sonho do padeiro e do copeiro, o sonho se cumprindo, ele continua esquecido lá e preso. E muitas vezes quando a gente lê a história de José, a gente passa de ler superficialmente, passa por cima disso tudo, e a gente não tenta entrar na pele do personagem e entender todo o seu sofrimento, né? Deus tem um plano para a vida de José, um plano que vai salvar a vida de todo o seu povo, vai dar todas as condições para que o seu povo cresça e se multiplique de uma forma muito grande. E tudo isso tem a ver com os planos que Deus traçou para a vida de José. Mas isso de forma nenhuma implicou em que José não sofresse, em que José não passasse por dificuldades, em que José não tivesse ali a sua alma muitas vezes angustiada. Mesmo o texto bíblico sempre dizendo que Deus era com José. Deus em tudo abençoou José, mas isso não isentou José de sofrimento. Até o ponto que ele é colocado, lógico, como governador do Egito, abaixo somente de Faraó, e onde ele tem aquele seu encontro com os seus irmãos, né? E lá ele diz e deixa muito claro para os seus irmãos acerca do plano de Deus. Ele vai dizer: vocês realmente intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em um bem. Para quê? Para que a vida de todo o meu povo fosse preservada, né? Mesmo José sendo um grande instrumento nas mãos de Deus, um grande homem, né, que Deus usou grandemente, isso não impediu que ele sofresse. Como Jó, que Deus ali na sua conversa com Satanás, ele diz: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A ideia aqui, eu poderia colocar assim, é como se Deus tem Jó em alto conceito, né? E isso não impediu que Jó passasse por tão desesperador sofrimento. E muitas vezes a gente não linka as duas coisas, em servirmos a um Deus soberano e esse Deus permitir que passemos por situações extremamente difíceis, né? Às vezes a gente quer só, digamos que a coisa boa, né? A gente deixa de lado, né? E o interessante disso tudo é uma coisa muito simples, né? Que Deus, nós não conseguimos entender as minúcias, né? Ou digamos assim, todos os detalhes. O nosso Deus, ele é tão poderoso, tão grandioso, que ele tem todos os detalhes. E nós não temos. Nós
sabemos apenas algumas coisas, não sabemos tudo. E ele consegue organizar todas as coisas para que o seu plano seja cumprido aí, digamos assim, na íntegra, né? Uma outra questão interessante acerca da soberania de Deus é que nem sempre ela é evidente para nós. Quando você vê a própria história de José, onde você vai ver ali a soberania de Deus, né? Ela não se torna tão evidente, né? Um dos nossos problemas com a soberania de Deus é que frequentemente não parece que Deus está no controle das circunstâncias das nossas vidas. A gente está passando por toda essa pandemia, né? E muitas vezes é difícil enxergar Deus trabalhando por meio de causas secundárias, seres humanos frágeis como nós, né? E pecaminosos. Porém, é exatamente a capacidade divina de organizar inúmeras ações humanas para cumprir seu propósito que torna a soberania de Deus maravilhosa e misteriosa. Nós não conseguimos, eu acabei de falar isso, a gente não consegue entender como aquilo que eu vivo, as minhas ações tem a ver com o plano completo de Deus, né? A Bíblia fala de uma igreja universal. A igreja universal é aquela igreja que reúne todos os crentes de todas as épocas, né, de todos os lugares. Nós fazemos parte dessa igreja. Nós estamos numa localidade pequena, em uma cidade pequena, e a gente faz parte também nós estamos completamente dentro desse plano de Deus. Só que a gente não consegue, talvez você não consiga enxergar isso muito claramente, onde as suas ações, como as suas ações se encaixam dentro do plano de Deus, né? Então, sem sombra de dúvida, um dos motivos pelos quais o livro de Esté, que é um livro interessante, o livro de Esté, você não consegue ver ali, o nome de Deus ele não aparece, né? Porém, a mão de Deus está em todo lugar. É outra história extremamente interessante quando a gente fala da soberania de Deus. E eu gostaria de destacar dentro da história de Esté dois personagens, Mordecai e Amã. Amã tinha sido colocado ali como um dos conselheiros do rei, e ele tem, sabe-se lá porque, um problema com Mordecai, né? Que anteriormente tinha salvo a vida do rei. Mas isso é esquecido, apesar de ter sido, digamos assim, alistado nos livros dos feitos ou da história do rei ali. Então, Mordecai está para ser morto, porque Amã estava tramando ali a morte de Mordecai e armou todo a cilada, tudo, inclusive até o local onde ele ia ser morto, já estava tudo devidamente preparado. Só que uma noite antes da morte de Mordecai, da suposta morte de Mordecai, o rei ele está ali meio que aflito, ele não consegue dormir, e em vez dele pedir para que os seus músicos toquem músicas ali, digamos assim, que possam consolá-lo, que possam trazer a ele tranquilidade, músicas suaves, que possam conduzir ele a dormir, ele pede que os atos dos reis sejam lidos. E dentro desse livro dos reis ali, a história escolhida pela pessoa lá que começou a ler é exatamente a história de Mordecai, quando ele salva a vida do rei. E o rei naquele momento decide honrá-lo. Então segue a história. O que a gente sabe é que o próprio rei procura Amã e pede para que Amã diga o que esse homem, e ele dá todas as características desse homem, e Amã pensa que está falando dele, o que deveria ser feito com esse homem, como esse homem deveria ser honrado. E Amã diz tudo para ele ali. E o que acontece, a gente sabe na história, é que a Mordecai ele é colocado como conselheiro do rei, em uma posição de destaque, enquanto Amã será morto na própria forca que ele preparou para Mordecai. Aí a gente poderia pensar, por que tudo isso aconteceu? Por que aquele texto foi lido? Por que o rei ficou assim daquele jeito? Porque Deus está no controle de todas as coisas.
até nas mínimas coisas. Ninguém pode intentar o mal contra alguém e ele ter aquele intento levado a cabo, o seu plano ser perfeitamente executado, sem que Deus não tenha um plano onde aquilo se encaixe. Porque se o plano de Deus não constar a morte daquela pessoa, aquela pessoa não vai morrer. E isso é algo interessante para a gente pensar em meio a essa circunstância que nós estamos vivendo, em que nós vemos um número de mortos sempre crescente, né? E a gente poderia pensar, puxa vida, tantas pessoas morrendo, será que eu vou morrer? Foi uma coisa que eu pensei muito desde que tudo isso começou, né? Não só na minha morte, mas na morte de talvez outras pessoas. E você vê pastores também morrendo dessa mesma doença, amigos morrendo, pessoas que você conhece morrendo, outros ficando doentes, e parece que Deus não está no controle, né? Ou parece que Deus não se importa, e é nenhuma coisa nem outra. Deus tanto está no controle como eles se importam, independente de como essa situação chegará ao fim, ou quando essa situação chegará ao fim. Então é extremamente interessante a gente entender isso. E por último, eu gostaria de mostrar para a gente aqui, através de alguns textos, que Deus ele age conforme lhe agrada. A ideia é que Deus cumprirá o seu plano, é nós que temos que nos submeter e entender esses planos, porque ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, né? Conforme o conselho da sua vontade. E não somos nós que vamos mudar o plano de Deus, e nem devemos pensar assim, né? Em Jó 42:2 ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus faz tudo como lhe apraz, como lhe agrada, porque ele é soberano. Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, versículo 3. Tudo como lhe agrada, conforme o conselho da sua vontade. E Isaías 14:27 diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? Eu poderia ler aqui inúmeros textos que falam acerca disso, né? Salmo 138:8 diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Por sabermos que Deus direciona a nossa vida para o fim específico, e porque sabemos que Ele é soberano, capaz de orquestrar os eventos de nossa vida de acordo com esse fim, podemos confiar nele, podemos entregar a Ele não apenas o resultado final das nossas vidas, mas também todos os eventos e circunstâncias intermediários que nos levarão àquele resultado. A ideia aqui, irmãos, e eu queria encerrar com isso, é que Deus determina o nosso começo e o nosso fim, mas também Ele determina o nosso meio, Ele determina cada passo. E isso não nos faz, eu diria que robôs ou pessoas que são completamente controladas por Deus, alheio de um Deus que está alheio à vontade desse próprio homem, né? Aqui nós temos aquela tensão entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. As duas coisas são muito claras nas Escrituras. Nós apenas não sabemos como harmonizar. Eu não sei se pela nossa limitação mesmo de seres humanos, por ser um assunto tão complexo, mas nós, independente de conseguirmos harmonizar essas duas coisas, as duas verdades são claras nas Escrituras. Deus é soberano e nós somos responsáveis. A grande maravilha está em que Deus usa essas coisas para a sua glória. A gente falou na quarta-feira passada que Deus tem dois grandes propósitos, né? Primeiramente a sua glória e também o nosso bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos capítulo 8, né? Então, existem certas questões acerca da soberania de Deus e da nossa responsabilidade que nós não conseguimos entender. E o fato de não conseguirmos entender
não faz com que essas duas doutrinas ou essas duas questões elas desapareçam, elas continuam. Deus é soberano, Ele está no controle sim de todas as coisas, Ele faz tudo conforme Ele agrada. Você poderia perguntar, pastor, e essa pandemia? Foi Deus quem estabeleceu, Deus que determinou? Eu diria para você sim. Porque se Ele não tivesse determinado e essa pandemia tivesse acontecido, isso indicaria que Ele não está no controle de todas as coisas. E Ele está no controle de tudo. Então, tudo só acontece conforme o conselho da sua vontade, conforme Ele permite que aconteça. Não é uma coisa que nós não podemos esquecer. E nós poderemos pensar, o que isso faz para a minha vida? Né? Qual a diferença que saber isso faz para a minha vida? Primeiro, que você pode olhar para toda essa circunstância que está acontecendo no mundo hoje, e sempre aconteceu, seja violência, seja corrupção na política, e você saber que Deus está no controle de tudo isso, e Ele tem um propósito para tudo isso. Talvez eu não entenda, mas eu sei que Ele está no controle, e isso é motivo de conforto para mim, né? Um outro ponto interessante acerca de que quando você olha para um Deus soberano que está no controle de todas as coisas, é que tudo que acontecer comigo, Ele está ciente, Ele sabe do que está acontecendo e Ele está no controle também da minha vida. E as promessas que Ele me fez, porque Ele é soberano e ninguém muda o seu conselho, se cumprirá. Então, nós encontramos na soberania de Deus segurança. Segurança para vivermos e segurança para confiarmos nas suas ricas e maravilhosas promessas. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite.